Bom, essa é a videoaula da aula 8, do dia 8 de agosto, né, do Estado de Direito em Perspectiva Comparada. E eu vou falar sobre as atividades, né, da AD1 e também sobre os tipos de liberalismo. Está sendo gravada, né? Infelizmente o pessoal na plataforma não está conseguindo ver a câmera, mas o áudio pelo menos vai estar funcionando, e depois tem a parte gravada que eu vou tentar disponibilizar no YouTube, etc. Bom, primeiro sobre essa atividade online aqui, que chama-se atividade, quem quiser abrir, né, no seu computador, atividade online, conflito urbano e o caso carioca, é guerra ou não é? Então, basicamente é para produzir um texto ali, uma redação, e procurando responder as 3 perguntas, né? Primeiro, como relacionar a criminalidade e violência na região metropolitana do Rio de Janeiro com a crise política, no contexto atual histórico? A segunda questão que tem que estar sendo respondida no texto é: os conflitos existentes no Rio de Janeiro podem, aqui eu vou consertar, podem, né, ser caracterizados como uma guerra? Justifique. O grau de incolumidade da segurança pública no Rio de Janeiro. 3. Né? O grau de incolumidade da segurança pública no Rio de Janeiro com a impermeabilidade do Estado em diversas regiões dominadas por traficantes de drogas ou milicianos já daria margem para a decretação de um estado de defesa e uma ação efetiva das Forças Armadas para algo além de uma intervenção federal que vige atualmente no Estado? Então, essas são as questões que procuram, que pretendem ser respondidas, né? Que precisam ser respondidas nessa questão. E ali eu deixei uma série de materiais, né, que vocês podem usar, assim como outros também, e que pode ajudar o desenvolvimento desse texto. Então tem também umas regras ali, e a ideia, na verdade, é vocês conseguirem construir algo claro, que contenha essas respostas e que traga também algum elemento de pesquisa, de trabalho que vocês possam fazer. Tá? Bom, a questão 2, a outra atividade é chamada Cristos Fiscos e Pro Patria Mores. Né? Ali é para entender exatamente como é que a materialização do Estado, o Estado moderno, ele se apresenta através da secularização, da passagem da Igreja para o Estado, sobretudo, de noções que remetiam diretamente a uma perspectiva religiosa, elas passam para um ideal político em torno do poder do Estado. E nada melhor do que entender essa questão do Christus Fiscus, né? Que remete exatamente a quase a cobrança a transferência de uma noção de dízimo, por exemplo, para a igreja, com referência ao Estado. Porque quando você entende a dinâmica dos tributos, se entende claramente a dinâmica da materialização do Estado. Tá? E foi fundamental para o Estado moderno conseguir capturar essas noções de sacrifício, de doação, que eram eminentemente religiosas, para um espectro de ação do poder, né, burocrático, etc. É claro que o Estado sempre tem que fazer motivos, né, procurar motivos para que isso seja necessário. E até mesmo você pensar assim, como é que alguém morre por uma pátria? Tá? Ou seja, sempre dentro dessas noções de doação, de sacrifício, querendo ou não pagar um imposto é um sacrifício, você está se doando. Isso envolve as raízes disso são religiosas, tá? E o Estado procurou incorporar muito bem essa ideia. E o que esse texto traz é mais ou menos isso, né? Tanto nessa noção de Christus Fiscus, como do Pro Patria Mori, ou seja, do morrer pela pátria, né? Então ali tem algumas alternativas, né, para dizer verdadeiro ou falso, e que uma mera interpretação do texto já ajuda a entender. Tá? Eu também coloco no final um trecho, né, do Guerra e Paz, do Tolstói, em que representa, na verdade,
esses elementos assim, mágicos da vida, eles, mesmo dentro do Estado moderno, ele permanece. Então ali é mais ou menos a descrição de como para os soldados, tanto Napoleão de um lado como Alexandre da Rússia do outro, representavam algo quase como divino, na verdade. Algo maior do que essa questão terrena, né? E, de alguma maneira, sempre o poder precisa trabalhar um pouco com isso. Porque não é uma mera racionalidade esse exercício de uma atividade política. Tá? Envolve uma série de elementos que escapam a algo que seja calculável, algo que seja palpável racionalmente. Então você tem uma série de... Você consegue compreender e explicar isso, mas tem uma série de dimensões que são digamos, quase que supraterrenas, né? E o Estado mexe muito bem com isso, tá? Mesmo implicitamente. O poder mexe com isso, o poder é envolvido por isso. Então é isso que se procurou demonstrar ali. Mas assim, o elementar é entender que isso faz parte desse processo de secularização, a saída da igreja e a entrada do Estado, que incorpora esses elementos de doação, de sacrifício, tá? É óbvio que isso vai fazer com que o Estado seja muito menos legítimo do que era a igreja, tá? Porque ele transita dentro de um mundo meramente natural, não repercute no sobrenatural diretamente. Embora você mexa com noções de sacrifício, de ficar na história, tá? Deixar o seu nome na história, etc. Isso tudo. Mas a origem disso tem as suas raízes religiosas, né? Por isso todas as remissões assim, de você mesmo, você morrer pela pátria, você morrer pelo irmão, assim como Cristo morreu por nós. Essa é a origem da coisa. É importante a gente entender a origem da coisa para ver como é que elas figuram, né, dentro desses nossos debates políticos, inclusive. Bom, então essa é uma segunda parte da AD, e aí depois tem esses verdadeiros ou falsos que vocês vão responder. Aí depois tem uma que foi aberta agora na aula 3, que são os tipos de liberalismo, e que eu coloquei hoje de manhã. Antes de falar dos tipos de liberalismo, porque daí tem um questionário ali, vocês vão responder qual que é incorreta, tem 4 alternativas, na verdade tem 5 depois da hora que vocês abrem, mas a quinta que não aparece eu já digo que está errado, que não é, tá? Para assinalar. Mas tem dessas 4 ali, uma está errada, e essa que vocês precisam assinalar para atingir a pontuação. Mas antes de falar propriamente desses tipos de liberalismo, já apresentando a questão, essa atividade, esse questionário, é importante tratar um pouco sobre as ideologias políticas, tá? E as ideologias políticas, elas fazem parte desse caldo de debates políticos que nós vivemos. Eu tenho que falar um pouco das ideologias políticas para falar do liberalismo, que é uma ideologia política, e na verdade a ideologia política predominante, ou aquela que ela dá o tom da vida política moderna, e as demais elas transitam em torno, sejam puxando de um lado para trás ou puxando para frente, mas é interessante entender assim como a linha de condução da política moderna é uma linha de condução liberal, tá? Aí se a gente pegar, por exemplo, as 3 grandes famílias ideológicas, né? Liberalismo, socialismo e conservadorismo, de modo bastante simples é pensar que o conservadorismo puxa para trás e o socialismo puxa para frente. É mais ou menos dentro dessa ideia. Bom, eu explico ali no início, né, essa questão dos tipos das ideologias, tá? E tem um apanhado histórico, que isso já está no bojo, né, do processo revolucionário francês,
Então, até eu cito, né, o Antoine Destutt de Tracy, que foi quem cunhou o termo ideologia. Procurava criar um conjunto de estudos próprios ligados às ideias iluministas, conhecimento enciclopédico e digno de crédito. Ou seja, ele precisava estabelecer ideias de pensamento e ação com bases verificáveis, do qual tanto a crítica das ideias quanto a ciência das ideias podia emergir. Tratava-se de, na verdade, assim, o estabelecimento no plano das opiniões públicas, das opiniões políticas, das noções trazidas pela filosofia moderna, pelos iluministas. Depois, mas isso de modo positivo, né? A noção de ideologia sofre uma grande crítica com Marx, que vai apresentar ideologias como marcadas por partidarismos, né? Então, as ideologias, elas confundem a visão sobre o real. Inclusive tem certos aportes sobre isso, né, que o Marx traz, uma certa clarividência, né, a respeito das ideologias. O fato é que ele está certo, em alguma medida. Mas o problema, e aí depois, mais tarde, um intelectual alemão chamado Karl Mannheim vai apresentar a respeito do paradoxo mannheimiano, ou seja, mesmo que você diga que uma ideologia ela escapa à realidade, nesse mundo do debate político moderno, quando você está falando isso, você está se ancorando numa outra ideologia. Vou ver se eu pego o trecho aqui mais claro a esse respeito. Por isso que, assim, a impressão é que todos nós somos ideólogos, temos alguma ideologia. E o Mannheim coloca o seguinte: não é uma questão de pretender escapar da realidade, mas entender que filosoficamente você busca uma verdade, você pode buscar isso, ok, mas dentro do panorama de disputas políticas, nós nos relacionamos. Então nós vivemos de relações, tá? Meio que de choques de relações. Então, a partir dessa noção do paradoxo de Mannheim, né? Para a resposta à pergunta, todos nós somos ideologistas? O melhor é dizer que todos temos ocasiões para usar linguagem política de maneira seletiva. Nós todos picotamos nossos conceitos políticos e o organizamos em padrões particulares. Nós o interpretamos de maneira logicamente indeterminada, mas culturalmente por caminhos significativos. E esses pensamentos margeiam as atividades políticas de nós mesmos e dos demais. Então é muito importante essa noção de relações, né, relacional, da política moderna. Isso, na verdade, vem com uma superação dessa noção totalmente negativa das ideologias. Porque o próprio Mannheim vai dizer o seguinte: o marxista diz que a ideologia é o falseamento da realidade, mas ele também é um ideólogo de alguma coisa, né? Então Mannheim preocupava-se, né, em demonstrar que há geralmente dois distintos e separáveis significados para a ideologia, um particular e outro total. A concepção particular surge quando o termo denota o nosso ceticismo sobre as ideias e representações apresentadas pelo outro, tá? As encaramos como disfarces mais ou menos conscientes da real natureza da situação. Tais distorções variam de uma escala que varia das mentiras conscientes aos disfarces semiconscientes e dissimulados. Por outro lado, a concepção total mais inclusiva de ideologia refere-se à ideologia de uma época ou de um grupo histórico social concreto, por exemplo, a de uma classe, ocasião em que nos preocupamos com as características e a composição da estrutura total da mente desta época ou deste grupo. Então, basicamente, é entender que existe nas disputas políticas existe essa noção relacional, né? De relações com
com pensamentos diversos. Então, há um modo de caracterizar a ideologia como uma descaracterização do real, em que eu aponto que o outro faz desde a mentira até um falseamento da realidade. E há também essa noção de que ideologia é um modo de organizar o pensamento. Tá? Olha só, quando a gente está falando dessas dimensões ideológicas, a gente está falando precisamente não de uma filosofia política, mas assim do estudo da política como ela é, de como ela se apresenta e como dentro da disputa por poder. Tá? A gente não está entrando na parte mais fundamental da coisa, no sentido de o que deveria ser, qual é a busca mais verdadeira, que aí sim é buscar basicamente que 2 mais 2 são 4, a busca pela verdade. Mas sim como é que as coisas funcionam, e as coisas funcionam dessa maneira, em disputas que são compreendidas ideologicamente. E o que é importante mesmo, você não provavelmente por um posicionamento, mas por uma análise, é compreender como ideologias são mapeamentos, elas mapeiam os mundos políticos. Então você pode assim enquadrar, compreender atores políticos dentro desse enquadramento ideológico. Tá? Como é que um fala de Estado, como é que um fala de povo, como é que um fala, sei lá, de monarquia, como é que um fala da terra, como é que um é mais cosmopolita, um é mais nacionalista. Você vai enquadrando e vai encaixando mais ou menos o que é central dentro de uma ideologia, o que aproxima um determinado ator político a falar algo a respeito e que se aproxime desse core, desse âmago de uma determinada ideologia. Né? Então, por isso que até há uma simples classificação aqui, que eu aponto, né, das famílias ideológicas. Poderia falar de outras questões, do feminismo, do ambientalismo, né, da questão dos verdes. Há uma série de pluralidade de novas ideologias a partir dos anos 60. Inclusive, é interessante falar dos anos 60 porque no pós-guerra houve uma certa expectativa de fim das ideologias, tá? De que haveria um consenso mundial sobre algumas plataformas e que, na verdade, nós não configuraríamos essas disputas políticas em termos ideológicos, mas isso caiu meio que por terra e, de fato, já para os anos 60 e 70, você vê uma proliferação desse debate ideológico. Tá? Claro que isso cria muita confusão, porque tem mais dificuldade das pessoas se entenderem. Tá? Isso cria uma certa Babel, e a gente fica transitando de uma coisa a outra. Mas, na verdade, é entender... fundamentalmente, é entender uma fatalidade, eu diria. Que é o modo como o liberalismo dá o tom das coisas e as demais ideologias trabalham em cima disso. Claro que isso é uma fatalidade, por exemplo, se você pensar numa política católica, que é o escape desse mundo moderno. Tenta escapar desse mundo moderno, embora tenha mais recentemente uma ala importante, quase toda, que faz uma ação mais conveniente com o mundo. Tá? Depois do Concílio Vaticano II, dos anos 60. Mas, de modo fundamental, é um projeto que escapa, na verdade não se rende, procura não se render a esse mundo moderno e resiste a isso. Então ela escapa toda essa noção aí. No entanto, nesse mundo de debate político, ela também se enquadra como uma ideologia. Tá? Porque nessas disputas pelo poder, você está dentro de algum espectro ideológico. E porque você está fadado a enfrentar esse motor do mundo que é liberal e essas ações mais à frente ou mais atrás, que são das demais, ou mais para um lado ou mais para o outro, das demais ideologias. Né? Então, independente de qualquer coisa, é fundamental a gente entender isso para um mapeamento. Tá? Aí você tem, por exemplo, liberalismo, noções mais atinentes, né? Isso, racionalidade, liberdade, progresso, individualidade, sociabilidade, né? Reservas quanto aos poderes, a noção de controle de poder e disposição crítica,
né, o socialismo, uma dimensão coletivista, né? Ela é fundamental, ela é antecipada à noção do indivíduo. Igualdade, trabalho, né? O trabalhismo, a ideia de bem-estar, uma concepção muito forte do processo histórico, nacionalização, embora o nacionalismo pode ser mais próximo do conservadorismo, porque já o conservadorismo, do ponto de vista político, menos idealista e mais realista, então, ou seja, menos cosmopolita, então é por isso que é mais fácil se encontrar um nacionalismo próximo do conservadorismo, perspectiva realista, tá? E às vezes até um negativismo, né, quanto à antropologia humana, por exemplo, concepção de mudanças naturais, defesa, né, de valores extranaturais, né, sobrenaturais, como Deus, a religião, né, o valor da natureza, etc. Há uma concepção inercial, né, de permanência das coisas, perspectiva antirrevolucionária, anti-utópica, defesa da... Aí tem 3 elementos importantes, por isso, por uma proximidade da agricultura, né? Defesa da terra, caráter telúrico, conservadorismo, defesa da monarquia, por exemplo, de valores... da hierarquia, na verdade, das coisas, da igreja também. Enfim, então essas são né, isso está no texto ali, vai dar para entender, se lerem vão poder compreender. E é muito legal essa ideia de mapeamento, na verdade, de mapeamento da realidade política que a gente vive e dos atores também. Você consegue mapear, ver o conteúdo dos discursos, né, a partir desses espectros ideológicos. Claro que dentro deles existem várias variações. Tanto que, por exemplo, só do liberalismo aqui uma análise que ela é geral, mas ela é feita por um autor, né? Então ela é mais ou menos particular, que é do Michael Friedan, que é um teórico político inglês. Então ele faz que é o que a gente utilizou, né? Ele faz uma divisão de 4 tipos de liberalismo. Como é um historiador também, o cientista político historiador, ele traça isso no livro de forma bastante pautada, né, em contextos e também em tempos, né? Por exemplo, o primeiro liberalismo é aquele que surge a partir lá já de John Locke e sobretudo desabrocha no século XIX, que é o liberalismo clássico, ligado a John Stuart Mill, que predomina uma noção de preservação da liberdade, tá? Liberdade do indivíduo. Então, três elementos fundamentais desse liberalismo clássico, né? Liberdade, individualismo e progresso. Também um grande valor para a noção de capacidades individuais. Aí vem todo elemento da meritocracia liberal, que é algo que no Brasil foi bastante pautado, por exemplo, por Rui Barbosa, tá? Questão do mérito, de capacidade, né, individual, de superar, de vencer, e essa valorização é muito marcante nesse liberalismo clássico. Bom, um segundo tipo de... Só um segundo, o Murilo que fez uma pergunta, posso pedir uma ênfase em um tipo de liberalismo? Pode, claro que sim. O segundo tipo, né, fazendo uma introdução a princípio, de liberalismo que o Michael Friedan apresenta, é um liberalismo que vai puxar um pouco do freio do extremo individualismo e vai acentuar a noção de que é preciso fazer reformas sociais. Por isso que a gente falar, por exemplo, pensar em social-democracia, liberalismo de Estado, qualquer tipo de liberalismo que se aproxime assim, de perspectivas mais sociais, ele já faz parte desse segundo tipo de liberalismo, né? Que no Brasil, por exemplo, é uma coisa meio tucana, por exemplo, tá? Que é uma perspectiva liberal social e se apresentou em várias partes do mundo, né? Muito para tentar assim não escapar da noção liberal, mas remediar
o efeito um tanto quanto perverso, em muitos casos, do liberalismo individualista, esse clássico, né? Então, dá-se um valor importante para a noção de social, né? Para essa perspectiva social. Bom, e depois o liberalismo tá, então já vou, antes de eu continuar falando do liberalismo americano, vou responder aqui a pergunta do Murilo, que ele pergunta se exatamente se o liberalismo reformista, até que ponto ele é contra o individualismo. Aí é que tá. Tem um momento, por exemplo, se a gente for estudar a social-democracia alemã, o nome era social-democracia, né? Partido Social Democrata, mas na verdade era um partido socialista. Porque aí é uma questão de critério. O pressuposto primeiro era o social antes do indivíduo, tá? Na perspectiva do liberalismo reformista, ou de uma social-democracia, ou de um liberalismo social, você vai pensar que é preciso dar um valor ao social para ele proteger o próprio indivíduo. E nesse sentido, o limite para cair num socialismo é justamente quando a ordem se altera. Lendo, por exemplo, né, os livros do Michael Friedman, é muito interessante porque a tese dele, ele aborda uma noção muito visual de uma concepção ideológica, do que é uma ideologia. Então, existe um core, um centro, tá? Um âmago, igual uma semente. Aí existem os conceitos adjacentes, tá? E o periférico. O core, o âmago, né, o centro, é aquilo que é mais importante para uma ideologia. Então, basicamente, toda ideologia liberal ela vai ter no seu centro, ou no máximo, em alguma adjacência, mas sobretudo no seu centro, a preservação do indivíduo, obviamente da liberdade, tá? Uma noção de progresso, porque sempre avança, né, vai para frente, como eu tinha explicado. Então isso é importante porque isso vai marcar, não é só no liberalismo clássico que vai aparecer, em todos os liberalismos vai aparecer essa noção, né, essa estreita relação entre liberdade, individualismo e progressismo. Mas você pode encontrar, por exemplo, o Estado, no caso do liberalismo reformista, é um conceito adjacente, em algumas situações, em algum contexto, muito mais próximo desse âmago do que, obviamente, se você pensar no libertarianismo. O Estado até escapa. Imagina assim, numa esfera, o libertarianismo, o Estado quase que escapa, na verdade. Ou, no máximo, ele tem uma função de defesa da nação, e olhe lá ainda. Tá? É o máximo, assim, tanto que ele, né, o libertarianismo, né, que eu vou falar mais à frente, ele quase que se aproxima do anarquismo. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Esse é o limite. É muito interessante pensar numa noção de esfera, em que você tem o centro, tá? Aquilo que é mais importante, que ancora uma ideologia, né? Como se a gente pegasse, por exemplo, o conservadorismo. Conjunturalmente é a preservação do status quo, e aí ele pode mudar, então é muito transitável. Mas se a gente for pensar dentro assim, de algo estático, o conservadorismo preserva elementos como família, a terra, né, o valor de instituições hierárquicas, como igreja, monarquia, né, porque isso corresponde a uma identidade nacional, uma identidade natural, etc. Tá? E assim como o socialismo, por exemplo, também tem um elemento core, né, elemento âmago de liberdade, de progresso, de transformação histórica, enfim. Então, em cada conceito é muito interessante, a gente pode ficar desenhando, na verdade, o que é o âmago, o que foi o âmago em um certo momento, o que são os adjacentes, o que são os periféricos que transitam de forma mais distante. Daí você vai desenhando assim um aporte ideológico de um certo ideário, né?
Enfim, então esse é o elemento, né, do liberalismo reformista, que ganha em cada contexto, em cada país, ganha nomes diferentes. Tá? Pode ganhar nomes diferentes, como eu falei ali, social-democracia. Também, por exemplo, o influxo do estado de bem-estar social, que foi dentro de uma plataforma liberal nos países europeus, depois em todo o mundo, assim como antes também, a gente pode pensar até um certo... com Roosevelt nos Estados Unidos, Vargas no Brasil, Perón, mais ou menos, a gente pode pensar também nesse sentido, que transitavam perto, né, de uma noção liberal social. Tá? O varguismo é meio complicado de mencionar, talvez não seja uma ideologia própria, mas também estava muito pautada por perspectivas liberais sociais. Por exemplo, toda a plataforma educacional que veio, ela veio de liberais sociais americanos. Né? Então, é um caldo ali meio próprio, mas ganhou aportes também liberais sociais. Aí tem um terceiro caso, que é o liberalismo americano, que é uma coisa meio própria, né? Até tem muita importância pela dimensão icônica, né, desse país. Então vai ser muito representada, muito bem representada, né, na ideia dentro do panorama da justiça, né, das questões da justiça. Ou seja, a porta de entrada desse liberalismo muito forte são as questões que envolvem a justiça. Tem um trecho ali do texto que eu não complementei, eu vou alterar para ficar mais claro, porque agora que eu percebi que faltou ali, sobre esse liberalismo americano. E grande debate nos Estados Unidos é entre liberalismo e comunitarismo, que eles disputam espaço, né, dentro desse âmbito geral, digamos, liberal. Embora o comunitarismo ele se aproxime um pouco do conservadorismo. A questão é a seguinte, né? O liberalismo privilegia mais o indivíduo, o comunitarismo, obviamente, mais a comunidade, as ligações comunitárias e tal. Ou seja, no comunitarismo a sociedade precede e é superior ao indivíduo. Isso talvez escapasse realmente dentro de um âmbito liberal, né? Mas eu ainda posto eles como dentro de um grande arcabouço, um guarda-chuva liberal, porque isso representa o tom, né, de transformação e de novidades da política americana. Esse trecho que faltou, que eu vou complementar depois, ele explica exatamente, é pequeno, né, que essa expressão do liberalismo americano, ela se dá através do judiciário e, né, uma plataforma privilegiada de construção, né, de assegurar direitos. E então muito debate em torno da ideia de justiça, que aí se apresenta esse liberalismo americano. A gente recebe muita influência desse liberalismo americano, inclusive pela justiça. Você pega assim a obra do Barroso, né, do ministro Luiz Roberto Barroso, essa questão de agendas de gênero, do racismo e tudo isso vem com o liberalismo americano, né? Essa coisa das cotas, isso tudo são marcas do liberalismo americano, do modo como você, por exemplo, toda a política de cotas, ela é muito mais marcada por demandas judiciárias do que por debates provavelmente políticos, né? Embora tenha tido um estatuto, uma lei, etc. Mas a origem dela é uma origem de debate judiciário por conta dessa origem americana, né? Nós incorporamos isso. Bom, e o outro tipo de liberalismo, que é o quarto, que eu mencionei um pouco antes, é o libertarianismo, que ele, no limite, ele é quase que uma anarquia, né? E ele praticamente retoma algo que aparentemente tinha sido perdido, que é esse grande valor ao indivíduo isolado que pode sobreviver, né?
Então, é algo que é praticamente quase que um terceiro partido nos Estados Unidos, é algo bastante forte, que densifica essa noção de autonomia em relação ao Estado, tá? de quase que desprezo, assim, e uma forte atenção a um âmago, que é a possibilidade de um indivíduo isolado sobreviver. Isso na verdade, é a parte filosófica da coisa, né? Então, é uma das principais iniciativas, assim, contra aumento dos impostos. Porque, se você pensar, até o próprio liberal reformista, ele pode argumentar de modo muito mais tranquilo em relação a questões tributárias. Porque ele vai demonstrar que aquilo ali é fundamental para se fazer uma arrecadação e para que aquilo seja necessário para uma reforma social, etc. Né? Já o caso do libertarianismo, além de incorporar o princípio da não agressão, né, da forte defesa da propriedade privada, procura identificar o indivíduo sem amarras. E, querendo ou não, a tributação, a relação com o Estado, a relação com instituições que o indivíduo não privilegia, não pode não privilegiar, são amarras, são situações de dependência, na verdade, né? Então, é algo um pouco refutado por essa ideologia, esse ideário, né? Essa subideologia liberal. Eu acho que isso ajuda vocês a responderem ali, foi também uma explicação, né? Sobretudo essa noção de mapeamento político, como é que a gente entende as coisas dentro do funcionamento dessas ideologias, como elas trabalham, né? E elas trabalham entre si, voltando àquilo que eu falei do Mannheim, elas são relacionais. A gente vai ver aí nesses debates políticos, por exemplo, isso aparecendo. Nós vemos no modo como os atores utilizam os conceitos, tá? O que é povo para um, o que é povo para outro, o que é nação para um, o que é nação para outro. Isso cria uma complicação ferrada, dificulta o entendimento das coisas. Mas o mais importante é o seguinte: voltar àquilo que eu falei no início. A ideologia serve para dar uma configuração ao meu mundo político, e eu entendo um outro de forma relacional, tá? Ao mesmo tempo, ou seja, nós estamos fadados a conviver com isso dentro desse espectro moderno que nós vivemos. Isso é uma fatalidade, eu diria, tá? A não ser que nós consigamos ou percebemos as limitações desse mundo político. E aí eu retornaria àquele debate que a gente teve lá sobre autoridade, poder e ordem, né? Como, na verdade, o influxo moderno ele privilegia a noção de poder, mas ele perde a concepção de autoridade, tá? De que algo maior possa se estabelecer. Então, dentro desse mundo de relações políticas, a gente convive com várias línguas falando ao mesmo tempo, vários mapas se situando em cima de uma mesma realidade. Eu quero entrar para isso, quero entrar para lá, e aí tem um outro que apresenta um outro mapa das coisas, que vai para cá, vai para baixo, vai para cima, né? E o primeiro passo para tomar, inclusive, decisões e para tomar, assim, escolhas, inclusive, é entender qual mapa cada um está trazendo no seu bolso ou na sua cabeça. E a gente entende isso, até a lógica lá do Michael Frieden é interessante, de como nós podemos entender isso através dessa morfologia das ideologias em que há um elemento central, há um elemento adjacente e há elemento periférico, tá? A gente pode brincar aí com diversos personagens em relação a isso, né? Como é que o Estado aparece, como é que a nação, sei lá, uma nação de parlamento fica mais ou menos longe,
ideia de igualdade. Por exemplo, no espectro, no elemento socialista, se não está no âmago, pelo menos no máximo, sobretudo no âmago, na verdade, do ideário socialista, está a ideia de igualdade. Tá? No liberalismo, no máximo no liberalismo reformista, no liberalismo social, entra em parte como adjacente a noção da igualdade. Não tanto com o igualitarismo socialista, mas ele aparece, ele tem a sua importância. Já no libertarianismo, isso não é uma questão... no máximo, a igualdade, na verdade, que todos tenham que proteger a sua individualidade. No conservadorismo, já privilegia a noção de hierarquias naturais, na verdade. Começando pela família, pai, mãe, filho, etc. E avó, ascendente, descendente. Ou seja, a sociedade tem essa natureza, então é preciso respeitá-la. Tá? Ou seja, já não entra aí, se a gente for pegar assim, como é que nessa circunferência entra a noção de igualdade? Ela entra em parte em relação a direitos, que se defende direitos estabelecidos, mas não com uma força quase que de autoridade, né, como é no socialismo. Enfim, a gente poderia ficar um dia inteiro aí brincando com essas palavras e como elas mexem mais ou menos com uma ideologia ou outra. E assim por diante. Bom, eu vou encerrar por aqui e agradeço aí quem participou, quem esteve na plataforma. Eu não anunciei, na verdade eu tinha anunciado no plano de estudos, mas não havia feito um anúncio claro na plataforma, né? Vou tentar fazer isso das outras vezes, e agora que eu vi que o áudio aqui não gravou direito, mas no vídeo está gravando, então vou tentar transferir ainda hoje isso para o Facebook, pelo menos, se não vai estar gravado na forma em áudio, mas pelo menos no Facebook, no YouTube, vocês vão poder verificar e os colegas que não viram, se acharem interessantes, vão poder conferir. Então é isso. Muito obrigado, e eu vou só responder algumas questões ali aqui na plataforma, e a gente fica por aqui. Obrigado.